meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje é conhecido como o grande discurso do pão da vida. É um dos textos mais profundos de toda a Escritura, porque nele Jesus começa a revelar algo essencial. Ele não veio apenas resolver problemas imediatos, mas dar a vida eterna. Nós vemos uma multidão inquieta. Eles atravessam o mar, procuram Jesus com insistência, pessoas buscando o Senhor. Mas Jesus, que conhece o coração humano, revela a verdade escondida por trás dessa busca. Ele diz: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficasseis satisfeitos. Esta frase, meus irmãos, Jesus está dizendo: vocês não entenderam o sinal. Então, meus irmãos, se inscrevam no canal, baixe nosso aplicativo e ative as notificações. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 6, do 22 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis nele, que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o povo viu a multiplicação dos pães, mas o problema é que eles pararam no milagre. Ficaram apenas no benefício material. Na linguagem do Evangelho de São João, os milagres são chamados de sinais, porque apontam para algo maior. O pão multiplicado apontava para Jesus como o verdadeiro alimento da alma, mas o povo preferiu o pão que mata a fome do corpo. E aqui, meus irmãos, está uma primeira catequese para nós. Quantas vezes também nós reduzimos Deus a um resolvedor de problemas? Buscamos cura, buscamos um emprego, uma solução financeira, uma resposta imediata. E quando conseguimos, muitas vezes nos afastamos novamente. Jesus não condena o fato de pedirmos isso, é humano, mas ele nos chama a não parar por aí. Existe uma diferença muito grande entre buscar a Deus pelo que Ele dá e buscar a Deus por quem Ele é. A multidão estava vivendo uma fé interesseira. Eles queriam repetir um milagre, garantir alimento, segurança e conforto. Mas Jesus quer levar o coração deles e o nosso também. A fé verdadeira, meus irmãos, diz: Senhor, eu te busco não apenas pelas graças, mas porque tu és o sentido da minha vida. Isso é maturidade espiritual.
Porque quando a fé é apenas interesseira, ela aparece na dificuldade, ela se abala quando Deus não responde como queremos. Ela depende das circunstâncias. Mas quando a fé é verdadeira, meus irmãos, ela permanece mesmo na dor. Ela confia mesmo sem entender. E ela ama a Deus acima de tudo. E Jesus continua: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Aqui ele faz um contraste muito claro. Nós vivemos correndo atrás de coisas que passam. Corremos atrás de dinheiro, bens materiais e reconhecimento e prazer. Nada disso é errado em si. O problema é quando isso se torna o centro da vida. Porque tudo isso é passageiro. Jesus nos chama a trabalhar por algo maior. A graça de Deus, a comunhão com Ele e a vida eterna. E aqui há uma palavra importante, meus irmãos, e o centro do Evangelho: trabalhai. Ou seja, a vida espiritual exige esforço. Rezar, mesmo quando não temos vontade. Ir à missa com fidelidade. Lutar contra o pecado e praticar o bem. A santidade não acontece por acaso. É uma resposta concreta ao amor de Deus. Jesus diz que o Filho do Homem foi marcado com o selo do Pai. Isso significa que ele é o autêntico enviado de Deus. Não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, é o próprio Filho de Deus. Aqui começa a grande revelação. Somente em Jesus encontramos o alimento que dá vida eterna, a Eucaristia. A multidão, então, faz uma pergunta muito importante: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Eles pensam em regras, em práticas, em leis. Mas Jesus surpreende com a resposta: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E aqui está o centro da vida cristã. A fé é em Jesus Cristo. Mas atenção, essa fé não é apenas dizer eu acredito. É confiar em Jesus, é entregar a vida a Ele, é obedecer a sua palavra, é caminhar com Ele todos os dias. A fé verdadeira transforma a vida. Quando alguém realmente acredita em Jesus, deixa o pecado, muda de atitude, aprende a amar e vive com sentido. A fé não é teoria, é vida. Por isso não basta conhecer o Evangelho, ouvir a palavra, participar de momentos religiosos. É preciso deixar que tudo isso transforme o coração. Esse Evangelho nos provoca profundamente. Podemos nos perguntar com sinceridade: por que eu busco Jesus? Só quando preciso? Só quando estou em dificuldade? Ou porque eu o amo de verdade? Será que minha fé depende das circunstâncias? Ou é uma fé firme, mesmo nas dificuldades? Meus queridos irmãos, Jesus hoje nos chama a sair de uma fé superficial e entrar em uma fé profunda. Ele nos convida a não viver apenas do pão material, mas buscar o pão que dá a vida eterna. Não segui-lo apenas pelos milagres, mas segui-lo com amor e fidelidade. E peçamos ao Senhor essa graça. Ter um coração que o busque, não apenas pelo que Ele pode dar, mas porque Ele é o nosso tudo. E que a nossa vida seja uma resposta concreta a essa fé, na oração, na caridade, na fidelidade diária. Que não sejamos apenas parte da multidão e que procuramos Jesus como o Senhor de nossas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.